poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês, né, os meus irmãos, amados e queridos. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho mais, né, do nosso Pai, do nosso Deus. Vamos aprender um pouquinho mais da sua palavra. E não só ouvir a palavra, mas poder sair daqui também praticando a palavra, né? Porque não adianta, todos nós sabemos que não adianta somente nós ouvirmos a palavra e não praticar, não é verdade? Então, que essa noite nós venhamos sair daqui aprendendo um pouco mais, né, da palavra de Deus, mas também sair aí praticando a palavra de Deus. E hoje o texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em Gênesis 6. E eu vou ler a partir do versículo 12. Amém? Gênesis é facinho, ó. Esperar um pouquinho, tem gente abrindo ainda. Às vezes é tão fácil que fica até difícil de abrir, né? No comecinho. Amém? Pode ler? Pode, né? Então vamos lá. Agora eu vou ter que achar aí, ó. Achei. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia se corrompido, a sua conduta. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos, revista com pinche, por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça com um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Amém? Vou ler até aqui. Agora, vai lá no 22. Noé fez tudo exatamente como Deus havia lhe ordenado. Amém? Vou parar aqui, mas pode deixar aberto, que daqui a pouco eu vou dar uma lida lá no 7. Amém? Irmãos, dando um tema para essa palavra de hoje, que o Senhor trouxe ao meu coração, coloquei assim, ó: a fidelidade de Deus com aqueles que o ouvem. Deus já vem, né, ministrando essa palavra no meu coração, e outro dia eu até estava conversando com o pastor Washington sobre isso, meu esposo, para quem não sabe, mas eu acho que todo mundo sabe. E eu estava falando com ele sobre a fidelidade de Deus com a nossa vida. Mesmo sem a gente merecer essa fidelidade, Deus, ele demonstra com misericórdia, com amor, o tanto que ele é fiel à palavra dele e é fiel com aqueles que ouvem a ele e fazem aquilo que ele pede. E aí, conversando e tudo, e Deus ministrando em meu coração, eu tenho vários exemplos aqui, mas hoje eu quero falar específico de Noé, porque a humanidade foi crescendo, o ser humano foi se multiplicando na terra, e conforme o ser humano foi se multiplicando, também a maldade, a iniquidade, as coisas ruins do ser humano, também foi se multiplicando. E aí chegou uma hora que Deus falou assim: olha, eu estou arrependido de ter criado o ser humano, de tanta maldade, de tanta iniquidade, de tanta coisa errada que eu estou vendo. E Deus, irmãos, Ele sempre arruma uma maneira de falar com seus filhos. Deus sempre fala, Deus sempre instrui, Deus sempre faz com que a gente escute aquilo que Ele tem
para as nossas vidas. Porém, assim como anteriormente ou outro dia eu tinha vindo aqui e falei, a questão da obediência é uma decisão que a gente toma. Decidir obedecer ou decidir desobedecer. E Deus, irmãos, Ele não deixa ninguém enganado, Ele não deixa ninguém fazer algo sem saber o que está fazendo. E Ele sempre, com a sua infinita bondade, misericórdia, Ele avisa, Ele fala com você através da palavra, Ele usa um irmão, um profeta para testificar na sua vida aquilo que Ele já falou com você. Enfim. E quando Ele foi vendo essa maldade, essa iniquidade, tudo aquilo que estava se estendendo na humanidade, Ele se arrependeu e quis destruir a terra. E Ele fez o que Ele falou. Porém, tinha alguém nesse meio, irmãos, olha só para você ver. Tinha alguém nesse meio que era justo, que era íntegro, que ouvia a Deus, que praticava aquilo que Deus mandava praticar. E aí Deus falou com Noé, olha, Noé, faça uma arca para você, para a sua família, porque eu vou mandar chuva sobre a terra, eu vou mandar um dilúvio e eu vou destruir a terra com tudo que tem nela, porque eu me arrependi de toda maldade. E Noé, irmãos, quando ele escuta isso, assim como eu e você escutamos o que Deus fala conosco, Noé tinha uma escolha: ouvir a Deus e obedecer, ou ouvir a Deus e desobedecer. Mas o que Noé fez? Todo mundo aqui, se não, a maioria, se não todos, conhecem a história. Noé foi lá, fez exatamente da forma com que Deus havia mandado, cada centímetro, e passou pinche, e fez do jeito que Deus ordenou, ele fez. E era algo grande. E eu acredito que Noé demorou um bom tempo para poder concluir essa obra. E como era grande, eu acredito assim, que Noé ia ali fazendo a arca, seguindo naquilo que Deus havia mandado, as pessoas vendo aquilo e perguntava: o que é isso que você está fazendo? E Noé falava assim: olha, se arrependa, Deus vai destruir a terra e Ele vai mandar um dilúvio e vai acabar com tudo. A arca está aqui, entra para você não morrer. As pessoas olhavam para ele: dilúvio, Noé? Água do céu? Chuva? Noé, você está doido. E todos não acreditaram naquilo, mas a sua família acreditou, e a família dele entrou com ele nessa. E como Deus havia dito que ia fazer, ele fez, irmãos. E aí todo mundo sabe a história. Noé entrou na arca, pegou os animais que Deus mandou colocar, enfim, e fez o que havia sido ordenado para ele. E aí a gente sabe, 40 dias, tudo que passou. Chegou num certo dia, Noé soltou uma pomba, e a pombinha foi buscar lá, achou um raminho de oliveira, voltou e mostrou para ele que as águas estavam baixando, e que daqui a pouco ele ia poder parar em algum lugar e descer na terra de novo. E também nós sabemos que após o dilúvio, veio lá o lindo arco-íris, e que esse arco-íris, ele simboliza a aliança que Deus fez com Noé e a promessa de que ele não acabaria com a terra de novo com água. E aí, esses dias, eu estava vindo com o Washington de um trabalho que a gente foi fazer, e estava uma chuva e tudo, aí de repente estava aquele arco-íris cortando o Alterosa, assim, não sei se vocês viram, a coisa mais linda. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei assim: Deus, que perfeição. E aí na hora que eu olhei aquilo, eu lembrei dessa passagem da aliança. E olha só para vocês verem, até os dias de hoje,
depois de uma chuva, dependendo de como está, alguns vão dizer que é fenômeno físico, né, da natureza, mas depois de uma grande chuva, às vezes, aparece o arco-íris. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei assim: Deus, o Senhor não vai acabar mais com a terra com chuva, né? É o sinal, irmãos, da promessa que Deus fez para Noé. E até hoje a gente vê esse sinal e a gente olha e fala assim: Deus não vai acabar com a terra com água mais, com o dilúvio, porque Ele prometeu e Ele deu o arco-íris como sinal e acabou de chover e o arco-íris está aí, porque sabe o que poderia acontecer depois de tudo isso que aconteceu? Concorda comigo? A gente não ia ficar traumatizado toda vez que começasse a chover? Misericórdia, começou a chover, meu Deus, e se vier o dilúvio, será que a terra vai acabar? Será que nós vamos morrer? Já pensou, toda vez que Deus decidisse mandar uma chuva, às vezes para lavar, às vezes para refrescar, e para encher os rios, para a gente viver, a gente ia falar assim: vai vir o dilúvio e vai acontecer igual na época de Noé. Às vezes um monte de gente sem Deus ter mandado ia sair construindo arca por aí, você ia ver uma arca ali, outra arca ali. Não é verdade? E até hoje a gente vê o arco-íris e olha para ele. E eu falei: Deus, o Senhor não vai acabar mais com a terra com água. Pode ser com qualquer outra coisa, mas com água não vai ser. E a gente vê o tamanho da fidelidade de Deus, que fez uma promessa anos atrás. E até hoje a gente vê o sinal, depois da chuva, de uma promessa que Ele fez para um homem lá atrás, que decidiu ouvir a voz dele. E nós temos também outros exemplos de homens na Bíblia que ouviram a Deus, passaram ali por algumas dificuldades, mas no final Deus foi fiel. Abraão teve a promessa de ter o seu filho, tentou dar um jeitinho para fazer o negócio acontecer, mas acabou tendo realmente o filho da promessa, que foi Isaac. No meio daquela vida toda ali que ele estava vivendo, o Senhor pede o filho dele como sacrifício. E ele vai lá para entregar de todo o coração a Deus: o Senhor me deu, o Senhor está pedindo, então toma, não é meu, é do Senhor. E na hora de sacrificar o seu filho, o que acontece? Deus provê o sacrifício. E não precisou dele sacrificar o filho dele. Ele ouviu a Deus, obedeceu, e Deus foi fiel a ele, ali naquele momento. Outro, José, que ouviu a Deus, que tinha um plano para a vida dele, contou para os seus irmãos, e os seus irmãos, por inveja, acabou vendendo ele como escravo e falando para o pai que ele havia morrido. Mas isso estava dentro dos planos de Deus, porque ele precisava chegar onde Deus queria que ele chegasse. Ele foi preso, foi vendido pelos irmãos, mas através disso, Deus levou ele a ser o governador. Então, assim, às vezes, a gente pode até estar passando por alguma situação difícil na nossa vida, e no meio das situações difíceis, você vai ouvir uma promessa. Não se apegue às circunstâncias do que você está passando, mas se apegue à promessa, porque se Deus prometeu, certamente Ele vai cumprir. Amém? Outro, Jó. Jó passou pela enfermidade, perdeu filhos, perdeu bens, e passou por toda aquela circunstância, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, e certamente dizendo: se eu estou passando por isso, certamente, Senhor, eu mereço, porque alguma coisa o Senhor quer me ensinar com isso. E na verdade, ele simplesmente foi provado para ser aprovado, e no final de tudo, ele recebeu o dobro daquilo que ele tinha perdido. Outro, Moisés. Moisés, todo mundo conhece a história. Foi um menino que nasceu na época que Faraó estava com medo, porque os israelitas estavam crescendo demais, e ele começou a ficar preocupado: daqui a pouco esse povo vai ficar grande, eles vão ficar maior do que a gente, e se eles se revoltarem contra nós, o que nós vamos fazer? Todas aquelas crianças que nascessem, a ordem era matar. E Moisés nasceu, ficou escondido por 3 meses, e foi parar onde?
dentro da casa de Faraó. Foi crescendo, foi sendo ensinado, até que Deus o usa para libertar aquele povo que tinha sido tomado como escravo. A sentença de Moisés era a morte, desde o ventre da mãe dele. Mas quando Deus, irmãos, tem um propósito, quando Deus tem um plano, quando Deus tem algo para fazer, não importa a circunstância, o que importa é a promessa. E às vezes nós estamos deixando de lado a promessa, estamos presos às circunstâncias. Irmãos, nós precisamos ter fé para crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Às vezes eu posso te prometer uma coisa, e talvez eu não vou conseguir cumprir o que eu te prometi. Eu sou falha, isso pode acontecer. Mas eu quero te dizer que não há algo que Deus te prometa que Ele não cumpra, nem que seja o último dia da sua vida. Mas Ele vai cumprir. Amém? E aqui eu anotei 3 coisas que eu aprendo quando eu escuto a Deus e sou fiel àquilo que Ele pede. A primeira, que eu já comecei a falar aqui. Mesmo que nós estejamos numa situação difícil, o final sempre será de aprendizado e a vontade de Deus realizada e a promessa dele cumprida na sua vida. Irmãos, Deus tem um plano, um propósito para cada um de nós. Esses dias eu estava falando para uma amiga minha assim, né? Que a primeira coisa que Deus mandou a gente fazer foi ir pregar a palavra, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toda criatura. Ele deixou essa ordem para todo mundo, não foi só para o pastor, não foi só para os missionários, para os apóstolos, para os evangelistas, para os profetas, para os mestres. Mas ele falou todos, para todos nós. Vamos, pregamos o evangelho e vamos batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ah, como que eu vou pregar a palavra? Vai ser aqui em cima? Amém, irmãos. Se Deus quiser, vai ser. Vai ser no supermercado, vai ser no sacolão, vai ser na rua, vai ser na UPA, vai ser em todos os lugares aonde você estiver. A palavra de Deus vai ser pregada. Um dia eu tive a experiência de pregar a palavra para a menina lá no caixa do BH. BH só anda... Gente, o Israel vai me bater. O caixa do BH só anda... Repararam? Toda vez que eu vou lá, está lotado. Mas esse dia, o supermercado estava na paradeira. Eu acho que só tinha eu praticamente ali dentro. E aí eu fui passar as compras. E a menina estava passando as compras em lágrimas. Falei, nossa Deus. O que essa menina está passando, Senhor? Eu não sei, mas o Senhor sabe. E ali eu comecei a conversar com ela, fui falando de Deus para ela. E aí ela me falou que ela estava desviada da presença de Deus. Eu falei com ela assim, minha filha, volta, o que você está esperando? Sabe por quê? Porque as coisas com Deus já é difícil, sem Deus é impossível de viver, não tem como não. E ali ela começou a chorar e tudo, e ali eu fui falando com ela, ela falou, não, eu vou procurar uma igreja, eu vou voltar. E é isso, irmãos, pregar a palavra é isso, não quer dizer que quem prega a palavra é só pastor. Às vezes você é tímido, você vai falar, como que eu vou pregar a palavra, eu vou subir ali? Não. Sabe, a gente está atento e o tempo inteiro à nossa volta tem sempre alguém precisando ouvir a palavra do Senhor. E não necessariamente você tem que pegar o microfone, a Bíblia e estar aqui em cima, mas se for a vontade de Deus, também vai acontecer. E a segunda coisa, ouvir a Deus para um filho, para um servo, para um cristão, se trata de necessidade. Assim como a gente tem necessidade de beber água, de comer. De manhã, quando você acorda, tem gente que não gosta de tomar café. Mas, irmãos, eu já acordo numa fome. Misericórdia. Eu já acordo pensando o que eu vou tomar de café da manhã. Então, eu já acordo com aquela necessidade física ali no meu corpo de comer alguma coisa. E aí vai chegar a hora do almoço também, já deu as horas, não, que fome, vontade de comer, né, no almoço e tal. E à tarde, é assim que a gente tem que ter a necessidade de fome e de sede da palavra de Deus. E se a gente não se alimenta, irmãos,
a gente vai a cada dia se tornando mais distante. E se nós estamos distantes, como que nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós? Como que nós vamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça? Digamos aí que Deus vira e fala assim, olha, do jeito que a terra está, Deus está lá de cima do trono olhando, aí Deus fala assim, me arrependi de novo de ter criado o homem. Vou acabar com a terra. Com tudo que há nela. Irmãos, será que Deus ia achar você, achar algum de nós, assim como Ele achou Noé, para poder contar com um plano para salvar alguém? Será, irmãos? Como que a gente está com o ouvido para Deus? Será que no meio do nosso dia a dia, a gente está conseguindo ouvir a Deus, se Ele vai pedir alguma coisa para a gente ou não? É nisso que a gente tem que pensar. E às vezes a gente fica pensando tanta coisa, pensando no que fulano está fazendo, pensando no que fulano está pensando, se eu estou pensando, se eu estou fazendo. Mas a gente não para pensar, Deus, o que o Senhor está querendo de mim? Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Igual ontem na célula. Quem esteve na célula ontem, levanta a mão aqui, irmãos. Deixa eu ver. Você que não foi ou ainda não está participando, procura um endereço que está sendo maravilhoso. Ontem na célula nós estávamos falando de estações. E aí a Gisele levou a palavra para a gente. E a gente estava lá e enquanto ela falava, Deus falava assim comigo. Já imaginou se você está lá no verão, indo para a praia, né? E você vai e prepara a sua mala só com roupa de inverno. Você vai chegar lá na praia, vai vestir um sobretudo, uma bota de cano alto, um cachecol, uma touca. Como que você vai ficar na beira da praia, irmão? E às vezes nós estamos assim, irmãos. Nós estamos vivendo numa estação, achando que nós estamos em outra. Sabe por quê? Porque nós não estamos ouvindo o que Deus quer para nós. E a gente está todo mundo perdido, sem saber o que fazer, dando tudo errado, e a gente não sabe por quê, porque é verão e a gente preparou a mala para o inverno. Ou vice-versa. Deus te abençoa. Você vai lá para o inverno, lá em Bariloche, na Argentina. Gelo para tudo quanto é lado, esqui, tá. Aí você chega lá com a mala, como se você estivesse indo para a praia. Você vai chegar lá, você vai morrer de frio, vai congelar. Por quê? É inverno e você está com roupa de verão. E vice-versa, irmãos. Nós precisamos ouvir a Deus para nós estarmos preparados, estarmos fazendo o que é certo na estação certa. Sabe? Nem sempre vai ser inverno na sua vida, nem sempre vai ser verão, nem sempre vai ser primavera, nem sempre vai ser outono, mas vai ter fases na sua vida que você vai precisar passar, e é por isso que nós precisamos ouvir a Deus para nós estarmos com a nossa mala preparada para passar por aqui. Problemas, irmãos, não vão deixar de existir, mas quando a gente tem um Deus que nos orienta como passar por esses problemas, a nossa vida fica muito mais fácil. Noé teve um problema, dilúvio, foi acabar com a terra. Mas o que Deus fez? Deus mandou ele construir uma arca. Noé passou pelo dilúvio? Passou. E ele estava com a mala preparada, porque a arca estava pronta e ele pôde entrar. E ele e a família dele sobreviveu para contar a história. E hoje, depois de não sei quantos mil anos, nós estamos aqui falando dele. Será que nós vamos ter alguma história para contar daqui a um tempo? De alguma coisa que a gente foi ousado em ouvir a Deus e fez e deu certo, mesmo passando por situações difíceis? A terceira coisa que eu anotei aqui, irmãos, ser fiel a Deus e fazer a sua vontade sempre vai te levar para mais perto dele. E é isso exatamente o que nós precisamos, irmãos. Estar perto do Senhor. Aí a gente fica dificultando as coisas.
falando, como que eu vou estar mais perto do Senhor? O que eu vou fazer? Será que Deus me chamou para cantar? Será que Deus me chamou para pregar? Será que Deus me chamou para evangelizar? O que será que Deus me chamou para fazer? Primeiro, irmão, só de você já compartilhar da palavra dele, do plano de salvação, que é ir lá e de pregar o evangelho a toda criatura, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já está fazendo a vontade de Deus. Agora, se vai ser pregando no altar, se vai ser pregando na rua de evangelista, se vai ser dançando, se vai ser cantando, irmãos, não importa. O que importa é que você precisa entender que Deus te chamou para anunciar e falar para o máximo de pessoas possíveis que existe um plano de salvação para a vida dela e que há uma solução para a vida dela. Gente, com tanta tecnologia hoje, ainda existem pessoas que não ouviram isso. E a gente sabe que todas as pessoas precisam ouvir para que Cristo volte e nos leve para a maior promessa que Ele já fez a nós, que é uma vida eterna de salvação. Então, irmãos, só recapitulando aqui, 3 coisas que a gente aprende quando a gente escuta a Deus e vê a fidelidade dele na nossa vida. Que mesmo passando por circunstâncias difíceis, o Senhor sempre vai nos orientar como passar pelaquela situação. Ouvir a Deus precisa se tratar de necessidade na nossa vida, assim como água, como comida, como todas as coisas que nós precisamos. E a terceira coisa, ser fiel a Deus e fazer a sua vontade sempre vai te levar para mais perto de Deus. E é isso que nós precisamos. Irmãos, agora eu vou falar com vocês sem demagogia aqui. Porque, primeiro, isso é para mim. Eu não posso vir aqui falar com você, que você, mas isso vem para mim porque eu aprendo também. Vamos deixar de pensar um pouco no que o outro está pensando, no que o outro está fazendo, no que está acontecendo, e vamos olhar para dentro da gente e fazer uma autoanálise. Será que eu estou fazendo aquilo que Deus gostaria que eu fizesse? É muito simples, mas a gente complica as coisas, sabe? A gente acha que fazer para Deus, que trabalhar para Deus é algo complexo, um chamado. Lógico, Deus tem um chamado para cada um, sim, irmãos. Mas quando a gente entende que todo mundo deve pregar a palavra, anunciar, começa falando. Você tem alguma coisa que Deus já fez na sua vida, irmão? Quem tem aqui alguma coisa para contar de que Deus fez na sua vida? Levanta a mão aqui. Todo mundo. Todo mundo tem alguma coisa. Agora, levanta a mão, pode levantar. Eu não quero fazer isso para constranger você, não. Para quem você já contou alguma coisa que Deus fez na sua vida, levanta a mão. É isso que vale. Porque não vai adiantar eu ficar contando o que Deus fez com Noé. Eu podia vir aqui falar o que Deus fez com Noé, o que Deus fez com Moisés, o que Deus... Tá, mas o que Deus fez comigo? Irmãos, Deus já fez muitas coisas na minha vida. E muitas pessoas por aí já escutam. E eu gosto de falar, né? Já deu para ver? Então é isso. Comece a compartilhar aquilo que Deus já fez na sua vida. Que a pessoa vai começar a ver que realmente, que verdadeiramente... Porque eu falar de uma pessoa que não está viva, que eu não conheço... Às vezes a pessoa fala assim, você está falando isso? Naquela época era assim, era assado, era... Não, mas aqui eu vou te falar o que aconteceu comigo semana passada. E aí esses dias eu parei para refletir, falando assim, olha, já tem um tempo que eu tive uma experiência assim com Deus. Eu estou precisando ter uma experiência logo, Deus, porque eu não posso ficar vivendo experiência passada, não. Todos os dias a gente tem que andar em constante para que a gente viva experiências novas com Deus, para que a gente tenha coisas para contar, para que a nossa vida seja uma vida de relacionamento e de comunhão com Cristo. E não tem como, irmãos, andar com Deus, ouvir a Deus, se não for através de jejum, de palavra e de oração. Não tem outra forma de ouvir a Deus. E às vezes a pessoa não ora,
não jejua, não lê a palavra e fica assim: ai, o céu está fechado, Deus não fala comigo, eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Deus, hoje o Senhor podia usar uma irmã no culto para falar comigo. Pode acontecer, irmãos? Pode. Claro que pode. Mas quer ouvir a Deus? Quer ter direção de Deus? Irmãos, jejum para matar a sua carne, para o seu ouvido ficar mais sensível à voz de Deus. Oração e palavra. Se você seguir essas coisas, você vai ouvir a voz de Deus. E todos os dias da sua vida você vai conseguir enxergar a fidelidade de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar, irmãos? Levanta aí do seu lugar. Pode vir aqui à frente, nós vamos orar juntos aqui. E assim, irmãos, eu sei que nós temos muitas coisas, muitos sonhos, muitos desejos no nosso coração, muita vontade de realizar algumas coisas. Eu mesmo tenho sonhos, irmãos. Sonhos de coisas, materiais, sonhos com viagens e tudo. Mas isso não é maior do que eu querer viver os sonhos e os planos de Deus para a minha vida. E não é errado você pedir essas coisas para Deus, você pedir o Senhor que te abençoe para que você consiga essas coisas, você trabalha para conseguir essas coisas. Alguns têm os sonhos de se casar, Enfim, são várias coisas. Mas nessa noite, eu queria, junto com vocês, que nós orássemos aqui, pedindo a Deus por sonhos ministeriais, por sonhos espirituais. Sabe, aquele desejo que a gente tem quando a gente aceita Jesus, e a gente sai doido para pregar a palavra, a gente quer estar ouvindo pregação, e está lendo livro, e está procurando, e quer mergulhar. Aquele primeiro amor, aquele primeiro encontro que a gente tem com Jesus. Irmãos, essa vontade, esse anseio, ele não pode diminuir. Ele tem só que aumentar. E por que às vezes ele diminui? Porque são tantas outras coisas que vão vindo na vida da gente, e às vezes a gente vai deixando esse amor se esfriar, sabe? E eu quero dizer para vocês que, igual eu tenho, meu esposo, tem meus filhos, a minha família que eu amo, mas hoje o que queima no meu coração é que se eu vim para essa terra, algum propósito eu tenho, e esse propósito eu quero que ele se cumpra. Porque eu sei que eu vou ter um encontro com Deus e Ele vai me pedir prestação de conta de todas as coisas que era para mim realizar aqui. Irmãos, eu quero dizer para você que você, que todas as pessoas que estão nessa terra têm um propósito, e todas essas pessoas vão chegar diante de Deus e vão ser cobradas. Então, algumas estão ouvindo o que Deus quer e estão seguindo, outras estão sem nem saber o que é, porque tem vivido uma vida segundo a vontade da sua carne, e não estão preocupadas com o que Deus tem para fazer ou não. E eu quero te dizer nessa noite que se você ainda não está no centro da vontade de Deus, em fazer aquilo que Ele quer que você faça, hoje é a noite de você pedir a Ele para que alinhe a sua vida no propósito que Ele tem para você. Irmãos, e eu quero dar uma notícia para vocês, que ter a vida alinhada por Deus, irmãos, dói, tá? Às vezes você vai ter que deixar alguma coisa. Às vezes você vai ter que abrir mão de alguma coisa que dói. Mas o que vai valer mais a pena é você chegar lá no final e dizer: valeu a pena. Vem cantar aqui pra gente, Wendley. Sabe, dá para cantar essa canção?